E quando que o bichinho da Disney picou vocês? Assim, eu sei que a sua história começa lá atrás. Queria ouvir um pouco do Lucas aí também. Quando que esse bichinho da Disney picou vocês e se pica mesmo? Tipo, vai pra Disney, volta com um outro pensamento, uma outra maneira de enxergar as coisas? Então, eu quero saber de você quando você voltar. Aí você vai me responder essa pergunta. Mas, cara, assim, a minha primeira vez foi adolescente, que eu fui com meus pais em 95, né? Eu tinha 14 anos, então é muito tempo atrás. Mas, obviamente, que para quem lembra que tava o dólar 1 para 1? Lembra dessa época maravilhosa? Que... Eu ia ser preso hoje. Né? Eu ia ser preso. Tem que ter um container. Cara, a gente voltou com micro-ondas na mala. Conseguiu. Eu voltou com micro-ondas, uma guitarra, um violão, um videocassete, a gente voltou com tudo. Caraca, fez a rapa lá. Puta merda. Mas depois disso a gente nunca mais tive a oportunidade ainda com meus pais para voltar para lá e tal, mas assim, foi um negócio que na época eu gostei, só que era, cara, 95 era outro nível de parques que a gente tinha. A quantidade de parques hoje é totalmente diferente, né? E tecnologia também. Totalmente. E aí, depois que eu casei com a Ju, que é minha co-host lá no podcast, né, no Passaporte Orlando, a gente casou em 2008. Em 2009, ela falou assim, eu quero fazer uma viagem para Nova York e para Las Vegas, que ela tinha o sonho de conhecer Nova York e Las Vegas. Aí eu falei, olha, por que a gente não coloca Orlando também nessa viagem? Ela falou, não tem nada, o que tem para fazer em Orlando? Ela nunca tinha ido. E aí a gente montou essa viagem completa com Los Angeles, Las Vegas e Nova York e Orlando. E aí Orlando, para mim, foi também uma redescoberta, porque fazia tanto tempo que eu não lembrava de nada e tal. E aí você o foi bichinho moleque mordeu. também, você foi com uma outra cabeça. Exato, né? outra cabeça. E a Ju, que não conhecia, também ficou... E ela nunca tinha ido? Não, nunca tinha ido. Primeira vez. Primeira vez. Tanto que de toda a viagem que ela meio que ela não queria, mas que ela incluiu porque eu insisti, foi o que ela voltou gostando mais. Então, a gente voltou dessa primeira viagem, no dia seguinte que a gente voltou, a gente já estava comprando a passagem para voltar de novo só para Orlando no ano seguinte, ou seja, sem fazer esse tour enorme para os Estados Unidos. Então, entendi. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos, indo todo ano para lá. Caraca! Aí não Aí parou foi 2009, mais. 2010, 2011, 2012... 2013 a gente foi para Disneyland na Califórnia. Vida de rico é diferente, né? Então, quem... O dólar tava bom. Lucas, pô. O dólar já estava bom nessa época. Mas foi tão avassalador, respondendo sobre foi tão avassalador esse negócio de que você fica tão... que a gente voltou de lá querendo, como o Lucas falou, a gente brinca lá no grupo nosso dos assinantes do Passaporte Orlando que a gente é o grande grupo de apoio, né? Disneyros anônimos, porque todo mundo lá tão viciado que quando as pessoas nos seus ambientes de trabalho, familiares e tudo mais, elas não têm com quem conversar sobre isso, porque as outras pessoas começam a ficar irritadas de tanto que você quer falar desse mesmo assunto, você começa a procurar outros, né, que querem falar desse assunto com você. Me ajuda aí. Então a gente se junta, a gente se acha, e a gente... na verdade, o podcast, quando a gente começou o podcast, é porque não tinha outros no Brasil que falavam desse assunto. Eu sempre fui fã de podcast, eu gostava de ouvir Nerdcast, Radiofobia, Rapadura, todos esses outros podcasts de nerdice, você consumia de cinema. tudo. Falei, poxa, eu queria um de Orlando nesse mesmo estilo, e não tinha. Eu falei, então vou fazer um. E aí acabou juntando, foi assim que a gente foi juntando, então virou um grupo tão grande de ouvintes, de amigos, que hoje a gente é uma comunidade lá que se ajuda e se fala disso o tempo todo para ajudar a matar a saudade. Então, você acabou descobrindo que a Legião é grande também. Então, esse aqui é o lance. Às vezes todo mundo fica sufocado, igual vocês, assim, não aguenta as pessoas, mas... você começar a falar, começa a vir. Exato. Você pode falar assim, poxa, tem tantos assuntos de podcast. Podcast sobre viagem é um nicho. Podcast sobre viagem para Orlando é um nicho do nicho. Mas é um nicho tão grande que tem tanta gente tão apaixonada, porque é um assunto apaixonante, é um assunto que gera muita paixão nas pessoas. Então, você cria um grupo de maluco que quer falar sobre aquilo o tempo todo e acontece isso. Não, e como a gente não pode viajar sempre, né? A gente acaba viajando junto com quem do grupo foi. Então, assim, a gente
não digo que estamos tão ansiosos para a viagem de vocês quanto vocês, que é impossível, mas quando vocês estiverem lá, a gente está viajando junto com vocês, espero o próximo ir e essa aí Ainda é uma mais sendo uma realidade. primeira ida, né? A gente fica louco pra ver como as pessoas que já estão se preparando tanto, a gente quer saber como é que vai ser, Como é que vai ser? a reação de vocês, poxa, porque... Quando eu voltar, então você me convida pro teu podcast. Marcado. Vou tentar memorizar tudo. A gente só porque vai ter que beber ser- cada na sua casa, porque... Pô, não, eu levo. E você, Lucas? Cara, eu fui a primeira vez, foi em 97 também, fui com os meus pais. E aí em 97 tinha um negócio assim, muitas pessoas vão uma vez só na vida, realizam o sonho de ir pra Disney. E eu fui em 97. Só que em 97 o castelo estava no formato de um bolo rosa, Nossa Senhora, porque você era viu o aniversário de 25 anos. Então se eu tivesse ido uma vez só na vida, o único castelo que eu conheceria era o bolo. Era o bolo. Mas algumas coisas, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, em 97 era impressionante. Assim, eu lembro muito do Vocês foram próximo, né? 95, 97. do ride De Volta para o Futuro, sabe? Era um Nossa, simulador. Tinha um cinema 3D do Exterminador do Futuro, onde a mira do T-10 vinha na sua cabeça. E aí você baixava assim, e isso era muito impressionante. E isso ficou adormecido comigo até eu voltar em 2013. E aí eu vi o quanto essa viagem tinha sido importante, porque foi uma realização, eu que tinha pago a viagem. E aí a Disney vem sendo presente na minha vida em geral. Assim, eu voltei em 2015, então eu pedi minha esposa em casamento no Magic Kingdom. Olha que legal, que legal. A gente casou em 2017, e é óbvio que a lua de mel foi na Disney, então todo mundo fala assim, você pegou um hotel em Veneza? Não, eu peguei o Art of Animation. Bahamas. Art of Animation, o hotel mais infantil na Cheio de personagem. suíte de lua de mel. Isso, suíte da lua de mel da Pequena Sereia, com o espelho da Ariel. Muito bom. E aí, assim, putz, e agora a última vez que eu voltei foi esse ano, no aniversário de 3 anos do meu filho. Então, assim, pós-coronaverso, então... A relação com o Disney é muito isso. E aí e essa questão muito de continuar falando de Disney, falando de parques, para além do seu entorno, assim, as pessoas não conseguem entender. E aí você pergunta assim, esse bichinho pica mesmo para você voltar? Cara, tem estudos que Orlando é o destino mais revisitado do mundo. Então tem alguma coisa. E aí a gente brinca assim, que a gente gosta tanto, que a gente acaba sempre reclamando, mas a gente volta. A gente volta. Reclama de alguma coisa, de alguma atração, de algum brinquedo. Mas eu falo assim, que é igual o irmão, sabe? Você pode falar mal, mas se outra pessoa falar mal, aí eu fecho, sabe? É diferente. A relação nossa é passional. Assim, nossa relação com a Disney é tóxica. Mas Legal. que esse negócio de falar mal é complicado, porque, especialmente nos nossos dois casos, né? Que a gente é criador de conteúdo em cima disso. A gente quer fazer um podcast, a gente tem que falar, então a gente está sempre acompanhando notícia, acompanhando o desenvolvimento, o que melhorou, o que mudou. Então, acaba que a gente tem uma visão um pouco diferente de que, por exemplo, quem foi só uma vez, quem vai só, né, poucas vezes, porque hoje, especialmente por causa do câmbio, é um destino caro. Sim, com certeza. Os ingressos dos parques deixam essa viagem muito cara. Apesar de você consegue achar hotel que não é tão caro e tal, mas assim, os ingressos deixam tudo muito caro. E comer, beber dentro dos parques é caro. E recentemente nos Estados Unidos, por causa de inflação tudo, os preços subiram, né? Então, a gente sabe que tem gente que economiza uma vida inteira para realizar o sonho de uma vez para lá. E a pessoa, com certeza, tem que ter a viagem da vida, vai achar tudo maravilhoso. Então, quando a gente não reclama porque, que nem o Lucas brincou, né? A vida do rico é diferente, que vai todo ano. Não é esse o princípio, mas é que como a gente acompanha muito, a gente sabe o que teve, o que mudou, a situação pelo qual a própria Disney está passando, dificuldades e complicações, e a gente sabe a história da empresa, então a gente acaba, às vezes, entrando nessa de reclamar, porque a gente sabe o potencial que poderia ter, que talvez não esteja acontecendo, né? A Universal está fazendo um parque inteiro novo e a Disney não está fazendo porra nenhuma. Então, a gente brinca disso, a gente reclama, mas a gente não consegue deixar de ir. A gente brinca que tem que estar lá, né? O termo cunhado pelo nosso colega lá, o Arjuna, ele fala que nós somos todos Kengas da Disney, porque a gente não consegue não ir. E é muito legal disso, porque assim, tudo que a gente quer é encontrar uma pessoa que juntou o dinheiro da vida para fazer essa viagem. Porque, cara, parece uma missão de vida. Assim, cara, agora eu vou fazer vou ajudar esse cara até a viagem da vida dele. Assim.
e senta aqui e conversa. E a gente presta esse serviço, né? Que muita gente vende na internet de graça, assim, simplesmente para a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente sente. De vocês. É isso aí, um pouquinho a gente sente quando tá no show com as pessoas que estão lá, sabe? Pô, a melhor mensagem que é você receber um áudio, pô, acabei de chorar no show. Eu falo assim, pô, e é isso que a gente tá esperando de vocês, assim, o dia que a Raquel vai entrar lá, vai mandar mensagem. Pô, vou mandar vários áudios pra vocês. Vamos mandar. A gente vai curtir. Porque assim, como a gente falou, é um destino hoje caro e complicado de ir. Porque se você quer fazer valer de verdade assim a sua visita lá, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entender porque você tem o Park Pass, você tem o Disney Plus. Cara, assim, é uma complicação tão grande que você precisa de 200 episódios de um podcast para explicar tudo. A gente zoa que você precisa ter hoje um pós-doutorado em Disney para entender como você fazer uma visita nos parques. Tô exagerando, mas assim, se você for lá com a cara, assim, entrei no parque, não sei o que tem para fazer. Você vai curtir? Provavelmente vai. Mas você não vai curtir tudo que você poderia estar curtindo. E não você vai, em Orlando, eu brinco sempre que tempo vale mais do que dinheiro, né? Porque cada segundo seu lá está custando em dólar. É dólar. É dólar. O dólar tá R$5. Vou dormir, vou descansar. Não, você tem que aproveitar tudo lá. E se você não aproveitar direito, você provavelmente não está fazendo valer todo o investimento que você teve. Você trabalhou duro, suou muito para juntar aquela grana para fazer essa viagem. E a gente curtiu nos anos 90. E não tinha informação nenhuma. Não tinha no máximo que você tinha uma revista da banda. Mas era muito mais simples. Era muito mais simples, mas assim, pô, você não tinha nenhum mapa assim, você chegava pra você. Qual que era a nossa referência de Disney? Era o videozinho que passava na fita verde antes de começar o desenho. Assim, pô, mostrava o Epcot, mostrava o castelo, cara, aquele era o Walt Disney World. E pra gente era Disneylândia. Tudo era Disneylândia.